Eu não poderia deixar nessa oportunidade de deixar de trazer a minha manifestação acerca dos acontecimentos do dia 15, onde milhões de pessoas em diversos municípios brasileiros foram às ruas manifestar a sua indignação. Não contra a presidente Dilma, não contra os deputados, mas contra todo o sistema político e contra a situação vivida pelo Brasil. Nós temos que voltar no tempo, deputado Calbamir, e perguntar se a situação vivida de hoje fosse administrada por um governo do PSDB, por um governo do Democratas, qual seria o comportamento do Partido dos Trabalhadores? Nós temos que voltar no tempo. Nós temos que regredir no tempo e verificar qual era o comportamento do Partido dos Trabalhadores. E nós não temos uma oposição organizada. A salvação do partido que está no poder é exatamente da desorganização da oposição, que não sabe ser oposição. E não podemos dizer que as manifestações que ocorreram no sábado deva apenas aos 49% que não votou na presidenta Dilma, porque basta olhar as pesquisas e verificar que a aceitação da presidenta é de apenas 24%, na última pesquisa manifestada. Nós não podemos silenciar a voz que vem das ruas. Nós temos que entender para toda a classe política, e não apenas para a presidenta Dilma, que o povo não suporta mais o sistema político vigente. E não adianta dizer, por exemplo, que as ações que estão sendo tomadas é porque o PT está determinando que faça, porque é querer se assenhorar das instituições, da Polícia Federal, do Ministério Público, das ações que estão vindo à tona, e não é por parte do Poder Administrativo. Eu me somaria a esse discurso se as denúncias da Petrobras viessem, por exemplo, do seu Sérgio Gabrielli, da senhora presidenta Foster, se fosse do antecessor, o Dutra, que também foi presidente da Petrobras, mas se não fosse o destemor de um juiz, Sérgio Moro, se não fossem as ações da Polícia Federal, de uma imprensa livre e democrática, esses assuntos estariam até hoje embaixo do tapete, e é exatamente contra essa situação que clama o povo brasileiro. Nós não podemos simplificar as reações que estão acontecendo, e se acontecer isso, meus amigos, o Brasil corre um risco extraordinário de não entender a manifestação que vem das pessoas. Nós temos aí a caminho o escândalo do BNDES, e nós não estamos falando aqui de dinheiro em cueca, nós não estamos falando aqui de dinheiro em pacotinho, não, nós estamos falando de milhões de reais, agora, de uma única conta, 80 milhões de reais, que o sujeito manifestou, fez a movimentação de um banco para outros. Aí vem a falta de saúde, aí vem a falta de educação, aí vem a falta de infraestrutura. E se a presidenta Dilma está sendo cobrada, é porque o PT disse que era diferente antes de assumir o poder, e porque ela é a maior mandatária da nação. Está na Bíblia: a quem muito é dado, a muito será cobrado, e tem que aceitar as cobranças sim. O pacote lançado pelo governo federal não é reclamação do pacote, não, é porque antes da eleição, Calbamir, a presidenta Dilma disse que o Brasil estava bem, que não iria aumentar os combustíveis, que não iria aumentar as taxas de juros, que não iria tomar nenhuma iniciativa, porque do ponto de vista econômico-financeiro, a marolinha do presidente Lula não se manifestava agora e o país caminhava em ritmo de normalidade. A indignação do povo é porque a gasolina, quando deveria ter aumentado lá atrás, quando o preço do barril do petróleo ultrapassava os $100, foi achatado por questão eleitoral, para ganhar a eleição. E no momento em que o petróleo tem a sua menor tarifa no mundo, o Brasil cobra o maior preço, porque nós estamos pagando o preço da má gestão lá atrás, para poder ganhar o processo eleitoral. E não é a questão da presidente Dilma, não é a questão do PT, deputado João Grandão, porque isso é uma questão histórica, também dos outros partidos que governaram o Brasil, de tomar atitude para enganar o povo, de tomar atitude para poder ganhar a eleição, e o sentimento de indignação que saiu na praça pública, que brotou das ruas pelas pessoas,
não foi em razão de um partido político, é Cabalmi, é deputado Ângelo Guerreiro, o sentimento de indignação de quem se sentiu enganado. Se a presidenta Dilma estivesse mantendo as bases do seu discurso, nós não teríamos indignação. A gasolina estaria sendo sustentada no preço que estava. A taxa de juros não estaria ganhando os níveis estratosféricos que nós estamos alcançando. E os escândalos pipocando em todas as direções. Não é? Nós precisamos de reforma política. Mas, sobretudo, meu caro líder do PMDB, Eduardo Rocha, nós precisamos de reforma moral. O povo brasileiro precisa de reforma moral. E o povo também precisa de fazer um processo de reflexão. Não existe corrompido sem ter corruptor. E a corrupção, ela começa no processo eleitoral. Quando andando, deputado João Grandão, a gente sente por parte do eleitor os pedidos mais absurdos das pessoas. Que não chega, deputado Beto Pereira, para entender que político tivesse árvore de dinheiro. O sentimento de mudança, ele precisa de brotar das escolas, da educação, do berço, das boas escolhas, do processo democrático, e aí nós temos que reformar o processo político. Um político que mente para ganhar as eleições, tem que perder o mandato. O político que chega antes das eleições e vende ilusão para o povo, que claramente fica demonstrado que foi um discurso para ganhar a eleição. E aí diz não, mas lá para trás todo mundo fazia isso. Ora, esse não é um discurso válido. Esse discurso hoje, das empresas que se envolveram no escândalo da Petrobras, não pode porque essas empresas irão quebrar, vai parar o país, é outro discurso mentiroso. Tem que quebrar sim, tem que ser multadas, tem que ser impedidas de participar dos processos de licitação, nem que o Brasil tem que ir à lona e começar do zero. O processo de reforma começa nas maiores dificuldades. É só ver a Europa. A Europa pós-guerra emergiu depois que aqueles países estiveram no fundo do poço. E talvez seja momento de quebrar empresas. Fala de Vossa Excelência é o suficiente para que nós mantenhamos essa sessão funcionando por mais alguns minutos. Mas o regimento não permite, e você só tem 3 minutos para encerrar. Eu encerro meu discurso, senhor presidente, dizendo a essa casa que o discurso é extremamente salutar. Sou contra a ideia Pela de se ordem, falar... deputado Ângelo Guerreiro. Eu vou conceder meu tempo ao deputado Barbosinha, porque é de alta relevância, então cedo meu tempo, os 10 minutos. Vossa Excelência dispõe de mais 12 minutos. Eu agradeço, deputado Ângelo Guerreiro, e quero dizer com toda clareza, não sou favorável a impeachment, eu não sou favorável a golpismo, eu sou favorável à discussão democrática. Eu acho que não existe clima. Na medida em que não existe prova, impeachment, ele demanda a apresentação de prova concreta da prática de crime por parte de um governante. Agora, é preciso aceitar as manifestações. É preciso de entender que, na verdade, no momento em que o povo vem às ruas para trazer a sua indignação, o partido que está no poder, ao invés de entender e dizer que a presidenta Dilma não tem nada a ver com isso, é fazermos uma reflexão para nós fazermos as reformas necessárias. A reforma política, a reforma tributária, investimento na educação, para que nós possamos construir uma geração nova, porque a gente chega à conclusão de que é uma geração que perdeu-se ao longo do tempo numa crise de identidade extraordinária, deputado Beto Pereira, de entender que o aparelhamento das instituições pode ser uma coisa normal. O aparelhamento não é apenas no BNDES, ele passa pelo Banco do Brasil, ele passa pela Caixa Econômica Federal, ele chega em todas as instituições, uma confusão extraordinária do público com o privado. Venho aqui manifestar também em relação à questão da Petrobras. Eu não sou daqueles que entendem que o bom é o privado. Eu entendo que uma empresa pública, ela pode ser extraordinária, ela pode ser pujante, ela pode ser progressista, ela pode gerar dividendo como a Petrobras já foi.
Na verdade, o que nós estamos vivendo hoje na Petrobras é uma crise administrativa sem precedente que afeta violentamente essa empresa. Mas ela vai crescer. Ela vai crescer na medida em que nós tivermos dentro dela administração, gestão e tivermos olhar do governo voltado. As denúncias, elas não deveriam estar brotando do Ministério Público ou estar brotando da Polícia Federal. Essas denúncias deveriam estar surgindo da própria instituição. E aí, talvez esteja, deputada Amarildo, a grande crítica que se faz ao PT. Porque é um poder. Essas diretorias são escolhidas pelo partido que governa. Não há como dissociar isso. A diretoria da Petrobras foi indicada a todos os membros pelo governo que está no poder. Não há como negar isso. E essas denúncias deveriam estar brotando de dentro da instituição, ou senão nós temos que reconhecer que a diretoria é incompetente, que a dona Dilma, presidente da República, fez parte do conselho da Petrobras no momento de Passadina, da refinaria de Abreu e Lima. Então nós temos que reconhecer ou duas coisas, ou a omissão, ou a estrutura que toca essas instituições. São incompetentes, deputado Beto Pereira. Porque, sim, válida para todos os governos. Agora, nós não podemos entender que essas denúncias, elas estejam saindo de fora. Elas não vêm de dentro das instituições, o que deixa severas dúvidas, deputado Ângelo Guerreiro, de que essas pessoas não tinham conhecimento daquilo que acontecia. Como é que se tira milhões, 80 milhões, 120 milhões? Quanto já foi devolvido por um único envolvido? 180 milhões. Como é que some 180 milhões numa única tacada com uma única pessoa? Sendo que as pessoas que compõem aquela administração não tinham conhecimento disso. Esse discurso é inatacável, não tem como a gente colocar isso como normal. É anormal, e nós temos que entender isso. Eu sei e compreendi perfeitamente o discurso de Vossa Excelência, deputado Calvo Almir, quando transforma e transfere isso para todos os partidos. Mas a cobrança ao Partido dos Trabalhadores ela é maior. Porque o Partido dos Trabalhadores, durante décadas, tentou chegar ao poder. Chegou ao poder dizendo que era um partido diferente. E se sustenta no poder há mais de 12 anos, dizendo que é diferente. Nós não podemos negar os avanços conseguidos ao longo desse período. Os avanços do governo do presidente Lula, os avanços da presidenta Dilma. Mas será que avanço é suficiente para minimizar o impacto da corrupção, da roubalheira? Não. Avanço é uma necessidade daquele que chega ao poder e não pode ser instrumento de defesa para justificar uma crise ética, moral, do tamanho e sem precedência vivida no Brasil. Eram essas considerações que eu queria fazer. E dizer que essa Casa Legislativa precisa de estar atenta ao sentimento que brota das ruas. O governo Reinaldo Azambuja tem que entrar em sintonia com o discurso que vem das ruas. As câmaras de vereadores, os prefeitos municipais, nós precisamos de fazer uma revisão no sentimento político, mas, sobretudo, nós precisamos fazer uma revisão no sentimento moral, para que nós possamos construir, se não para o presente, mas ao menos para as futuras gerações, um Brasil, um Mato Grosso do Sul e um município que todos os brasileiros e brasileiras sul-mato-grossenses esperam do comportamento de todos nós.